Olá, você está em Afroturismo Movimento. Esse é o nosso último programa da temporada e a gente vai falar sobre afroturismo e as perspectivas de futuro. Então é afroturismo misturado com afrofuturismo. E quem me acompanha nessa viagem são os principais atores do afroturismo hoje no Brasil e no mundo. E eu tô falando de Uber Clemente, hoteleiro e hospitaleiro. Uber, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui lombado com vocês aqui. Gabriela Palma, que é sócia e fundadora da Sou Mais Carioca. Bem-vinda, Oi, Gabi. gente. Tudo bem? Prazer estar aqui de novo. Tânia Neres, que é gerente comercial da Bahia Travel Operadora. Tânia, seja bem-vinda. Oi, gente, tudo bem? Obrigada, que bom estar com todos vocês. Muito feliz por estar aqui hoje, nesse último programa da temporada. E Rebeca Leteia, viajante e criadora da Bitonga Travel. Seja bem-vinda, Rebeca. Olá, muito obrigada. Mais uma vez, feliz de estar ao lado aqui de todos vocês neste programa. E Bia Moremi, que é fundadora da Bráfica Viagens e da Bráfica DNA. Bem-vinda, Bia. Oi, Guilherme. Muito obrigada, tudo bem? E aí, além de reunir esses principais atores do afroturismo, eu arriscaria dizer que a gente está com cada um desses atores nos principais lugares de afroturismo hoje, né? Então, Uber e Bia estão comigo aqui em São Paulo, na Pod 360. Rebeca fala de Serra Leoa, no continente africano. Gabi fala de Atlanta, mas também fala de Rio de Janeiro, né? E Tânia, da nossa Meca Negra, Salvador. Então, a gente tem aí alguns destinos de afroturismo também representados pelos lugares de onde a gente está falando. E aí, se eu fosse perguntar para vocês, que eu combinei com eles nos bastidores, gente, é que hoje o programa é de todos nós, então a gente vai fazer perguntas e respostas entre a gente. E aí eu vou começar com uma pergunta que é mais retórica, né? De onde começou todo esse movimento de afroturismo? Bom, deixa eu começar aqui, que eu acho que é bacana a gente entender muito disso de um começo que, na verdade, já vem de trás, né? Acho que quando a gente começa a olhar para trás dos nossos ancestrais, de tudo que a gente batalhou e lutou para chegar até aqui, a gente entende que a gente precisa ter representatividade, pertencimento em todos os lugares que a gente está. E no turismo, sempre foi uma carência nossa ter esse movimento, algo que representasse a gente como um todo. E eu acho que o afroturismo, ele nasceu muito dessa necessidade, desse aquilombamento, desses atores juntos, né, trabalhando essas questões. E cada um nas suas áreas. O Guia Negro com um papel muito importante em nos reunir em um conteúdo, em um local onde a gente tem ali as viagens, as dicas, quem é esse turista negro, enfim. Acho que Bráfica e Sou Mais Carioca, nessa questão de agências focadas mesmo nas pessoas que são, sabe, que precisam viajar, mas precisam encontrar esse agente de viagens com um olhar afrocentrado. Tânia Neres, aí, uma super profissional do turismo como um todo, é uma griot aí pra gente em termos de conhecimentos, de técnicas, enfim. No meu caso, na hotelaria também, tentando fazer esse papel. E eu acho que aí o afroturismo nasce muito dessa necessidade da gente ter como um todo essa representatividade. E aí eu acho que a gente foi crescendo como movimento por todas essas ansiedades que se tem de ter alguém montando isso para que as pessoas negras possam viajar e curtir apenas por isso, sabe? Sem ter esse racismo todo impedindo elas de terem uma simples viagem como um todo. Eu vejo a necessidade, assim, de início do afroturismo como um grande organismo, né? Acho que quando alguém, dentre as nossas funções aqui, quando alguém se move, esbarra na necessidade que um de nós trabalha. Então, quando eu resolvo criar agência, a gente percebe que a hotelaria não está preparada para nos receber. Aí você tem, né, o Uber, que é alguém que se move sobre isso. As operadoras não entendiam o que eu falava, então você tem uma pessoa como a Tânia que tá ali também, né, por dentro da estrutura, trazendo e traduzindo o que a gente quer dizer. A gente não tinha representatividade de redes sociais, mulheres pretas viajando de maneira independente, de maneira interessante, de maneira acolhedora e significativa. Entre a Rebeca com essa mão bastante intensa de rede social. A gente não tinha literatura
né? A gente não tinha literatura, e entra Guilherme como essa fonte. Então eu acho que a gente funciona como um grande organismo dentro disso que a gente reconhece e vem criando e cultivando como afroturismo. Então eu vejo nós todos aqui como partes de, né, cada um dentro da sua funcionalidade ali, mas dentro de um mesmo organismo. E só uma coisa, Gui, eu acho muito legal isso que cada um tá falando, das ações que cada um de nós faz e dessa representação que cada um de nós aqui desse grupo tem dentro do afroturismo, mas que o afroturismo não é só a gente, né? Assim como o seu podcast vem sempre trazendo pessoas ao redor do Brasil e do mundo, sinalizando, trazendo histórias, referências, pontos de cultura, patrimônio cultural e natural. Não somos só nós que fazemos esse afroturismo aí, mas que por algum motivo muito bom que aconteceu de estarmos todos juntos no mesmo momento e a gente se conseguir conectar, por mais que alguns de nós ainda nem se conheçam de forma pessoal, assim, presencial. A gente só se conhece de forma online, alguns deles, né? Tipo, eu e a Bia, eu e a Tânia, eu e o Uber, eu só conheço o Guilherme presencialmente. Mas a gente teve uma sintonia tão incrível de conseguir trabalhar junto e ter ideias em conjunto, e sempre um tá puxando o outro. Se recebe uma proposta para fazer, chama todo mundo para trabalhar junto, porque é isso também. A gente entende que essa comunidade que a gente formou, que estamos aqui hoje no podcast, mas a gente não pode esquecer que tem muito mais gente trabalhando aí no afroturismo, além da gente, e pessoas que vieram muito antes de nós, né? Como diz a frase, os nossos passos vêm de longe. Então a gente precisa também entender e valorizar essas pessoas que chegaram antes da gente. Eu vou aproveitar, vamos emendando essas coisas, porque é exatamente a nossa função, né? Cada um com um pensamento e todos os pensamentos vão se enlaçando para que a gente se torne esse coletivo, né? Então, seguindo o raciocínio da Gabi, a minha função, ela é muito focada nas conexões e nas buscas, né, por mapear todas essas pessoas importantes no mercado. E é muito significativo e importante a gente saber que a gente tem do Oiapoque ao Chuí, dentro do Brasil, pessoas extremamente importantes, seja na literatura, seja dentro das universidades, né? Seja também na área de academia, sejam turistas, guias de turismo especializadíssimos, historiadores incríveis, professores, muitos professores que estão por aí levando seus alunos para conhecer lugares, sem mesmo essa assistência de turismo, mas falando sobre resgate ancestral, falando sobre tudo isso. Todas essas pessoas são extremamente importantes mesmo. Todos os que vieram antes de nós, exatamente isso, muitos deles, e a gente tem que estar carregando exatamente essas pessoas. E o que é muito importante, o que eu acho, é que é muita responsabilidade. É muita responsabilidade, e eu não quase falo por eles. Eu faço compartilhar as falas, mas falar por eles eu não consigo, não me sinto em nenhum momento confortável para falar por eles. Então eu estou sempre lá nas minhas redes sociais, e hoje, né, trabalhando com assumindo uma gerência de uma operadora, eu começo a enxergar e poder fazer muito mais por essas pessoas, e em breve vocês serão surpreendidos com muita coisa legal, e esse é o nosso foco, esse é o nosso futuro, né? Alianças, laços, e que a gente seja muito mais forte muito em breve, né? Porque a gente já é muito importante. A gente só precisa ser mais forte para aguentar tudo que a gente enfrenta, né? O racismo não é fácil, ele tá aí o tempo todo querendo que a gente dê passos para trás, mas eu sempre digo, nem um passo atrás, acabou. Nenhum passo atrás. E você, Rebeca, como que você vê esse surgimento? De onde a gente vem? De onde nasce esse afroturismo e para onde ele vai? Já vou jogando aí para o futuro também. Perfeito. Eu acho que é bom a gente também lembrar um pouco da história, né, desse nosso coletivo, que a gente praticamente já tem 2 anos. Se duvidar, nós já estamos no 3º ano, né, da gente vendo realmente essa necessidade de ecoar enquanto vozes, né, do nosso trabalho, de não deixar esse percurso morrer. Então,
o que nós estamos hoje, tudo que nós temos conquistado, e aí a gente está aqui num podcast de mulheres que receberam prêmios, pessoas que inovam, tendo Guia Negro também, né, na Folha de São Paulo, tendo esse trabalho lindo voltado para o afroturismo, mostra que a nossa caminhada tem muita gente que veio antes e que a gente está podendo aí plantar, colher alguns frutos e não deixar de semear aí esses baobás, né? Essa árvore aí que tem muito ainda a crescer e ganhar raízes das nossas origens. Então, a gente pensar futuro é dizer que a gente é uma árvore, a gente é um baobá, a gente é grande, gigante e que tem muito ainda a se ganhar, né? Ao redor desse Brasil e desse mundo. E aí, quando eu falo mundo e a perspectiva que eu falo, são de realmente, né, muitas mulheres negras viajando, a gente enquanto coletivo se potencializando, né, a gente já tem essa experiência de muitas mulheres viajando juntas, mostrando realmente que nós não estamos sozinhas, né, a importância da sororidade e de que a gente pensar nesse futuro afetivo mesmo, que não é só questão da gente viajar sozinha, a gente poder viajar em grupo, a gente poder viajar de forma coletiva e quem sabe com os nossos maridos, com os nossos filhos, famílias todas pretas aí, ocupando o espaço que nos foi retirado. Falando assim, os lançamentos do livro da Rebeca foi muito lindo, porque ali você vê o quanto, como bem disse Gabi e Tânia, que a gente não tá só. Ali a gente encontrou muitas pessoas que veem no afroturismo, num movimento que todos nós fazemos, né, mas estamos aí falando mais sobre nesse momento, e em quantas pessoas se inspiram. O livro da Rebeca é muito importante, porque ele gera essa possibilidade de uma mulher preta estar no mundo, viajando, estando em lugares que, assim, muitas pessoas pretas não se veem, e a emoção das pessoas que estavam ali naqueles lançamentos era recíproco, de ver aquela realidade possível, né, se tornar possível. Então, eu acho que é muito essa movimentação da gente mostrar as possibilidades e de todas as pessoas que estão ali juntas para querer que isso se torne uma realidade cada vez mais presente. Esse, para mim, é o encontro de milhões do afroturismo. Lembrando que tanto Bia, Uber, Tânia, Rebeca, Gabi já passaram pelo programa, então quem quiser ouvir mais cada um pode voltar nos episódios e escutar, né, mais sobre hotelaria com o Uber, mais sobre DNA com a Bia, mais sobre o Rio de Janeiro e a Pequena África com a Gabi, a Rebeca contando das suas viagens de volta ao mundo e a Tânia explicando exatamente o que é o afroturismo. E aí eu queria deixar o microfone também aberto para vocês para fazerem perguntas, para puxarem conversa. Gente, falando de livro, o Uber falou, eu não tive a oportunidade de ir em nenhum dos lançamentos do livro da Rebeca, mas assim que possível eu vou adquirir o meu porque eu estava viajando. Mas me fez lembrar de um momento extremamente importante e carinhoso que eu tive com o livro do Guilherme, que foi durante a pandemia. Durante a pandemia, naquele tempo extremamente obscuro, onde a gente não fazia ideia de quando conseguiria viajar de novo, se o que a gente estava falando era de fato plausível, verdade, possível, né, um propulsor de sucesso, ou se era uma grande loucura e a gente não sabia o que ia acontecer depois. Eu abri o livro do Guilherme e comecei a ler. E aquilo me levou junto, eu fico até arrepiada, aquilo me levou para viajar junto com ele, numa simplicidade, numa singeleza, como se eu fosse um passarinho que estivesse no ombro dele vendo as coisas que ele tinha escrito. E aí eu falei, quer saber, eu vou compartilhar isso no Instagram. Porque eu não tenho nada pra falar. Porque acabou a viagem, acabou o mundo. Então eu vou ler o livro do Gui. E aí eu li 1, li 2, a Tânia também tinha o livro, aí a Tânia também tava lendo. Eu falei, vamos ler, amiga, junto, fazer uma dobradinha? E a gente passou alguns meses toda semana lendo episódio do livro do Gui. E aquilo me trouxe um carinho, um acalanto, e aí depois a gente fazia meio assim, e a moral da história. A gente ainda dava pitaco em cima do texto do Gui. Aquilo me trouxe um acalanto que, assim, é importante a gente perceber, eu acho que a reflexão que fica olhando para trás, é importante a gente perceber que toda a criação de conteúdo, e aí quando eu falo conteúdo não só de internet, né, mas tudo que a gente está criando serve de base, tanto de suporte psicológico, quanto de suporte inspiracional, quanto de suporte acadêmico, quanto de pesquisa, para a gente entender que de fato a gente não está sozinho e que de fato o que a gente se propõe
propõe a fazer é muito profundo. Então, eu tenho esse carinho imenso pelo livro do Guilherme. Ainda quero voltar para terminar o livro, porque acabou que eu não terminei o livro inteiro, eu não li o livro inteiro na rede social, mas quero voltar e ressaltar o quanto é importante e o quanto é carinhoso, sabe? Tudo isso que a gente faz e como a gente se suporta, né? Se dá esse suporte, esse carinho, seja por uma ligação de telefone, ou seja pelo material que a gente constrói. O meu livro chama Dias pela Estrada, o livro da Rebeca chama Escrever, Cartas de uma Viajante Negra ao Redor do Mundo. E eu ouvi uma coisa de uma produtora de conteúdo, que faz muito conteúdo para as redes sociais, que também tem livro, que os livros, que esses livros dos viajantes, eles são a forma de você conhecer de verdade uma pessoa, né? Então, porque nas redes sociais a gente divide algumas coisas, e o livro a gente acaba abrindo um pouco da intimidade. Eu acho que o livro, ele tem essa característica. Então, a gente tem outros viajantes que têm livro, né? Como a Manuela Ramos, né? Sobre viajar sem grana. Tem a Jo, que fala sobre a China. Então, a gente tem alguns livros aí de viajantes negros que trazem essas histórias e que é tão importante a gente ler. E eu sempre penso... Isso é muito legal, né? A gente falar da importância do enquanto o futuro, né? As pessoas viajando e seus registros de viagem, né? E vocês... As formas que vão ser registradas. E vocês na Bitonga fazem isso, né? Seja por meio do podcast ou do blog. E eu acho que vocês devem perceber isso, assim. Pra gente que produz conteúdo também aqui no Guia Negro, a Bráfica também produz muito conteúdo. Às vezes chegam umas pessoas que leram um texto, sei lá, de 3 anos atrás, que a gente já nem lembra mais, que a gente já nem tá mais trabalhando com aquele conteúdo. E aí chega uma pessoa que se tocou por um conteúdo que a gente produziu lá atrás. Tem algum caso assim pra dividir com a gente, Gabi? Quando a gente, continuando falando aí de futuro, né, e como a Bia bem sinalizou, que a gente acaba fazendo isso, dessa produção de conteúdo, a gente acaba impactando pessoas que a gente nem sabe quando e como vai impactar aquela pessoa, seja por uma tomada de decisão para tentar entender essa ancestralidade, querendo fazer um teste de DNA, por exemplo, ou entrar nesse mercado do turismo, como é o meu caso, né? Como sócia da Sou Mais, mas como produtora de conteúdo para o YouTube também, eu fico me pegando assim umas pessoas que acessam um vídeo muito antigo e falando, caraca, esse conteúdo aqui que eu estava precisando e você me inspirou a fazer o curso de guia. E aí, quando eu vou ver, é uma pessoa preta, sabe? Querendo fazer o curso de guia e entendendo que aquela pessoa quer contar também essa história do ponto de vista dele ou dela. Isso, pra mim, não tem preço que pague. Sabe, as pessoas podem, mas você faz conteúdo, você ganha dinheiro com isso? Ganha uns caramingué aí, não é rios de dinheiro. Mas quando a gente começa a olhar para ver o impacto que o que a gente fala e faz tem da consequência de uma escolha de uma pessoa. E, cara, eu não tenho milhões de seguidores no Instagram, eu não tenho milhões de seguidores no YouTube, mas aquelas poucas pessoas que seguem o meu conteúdo já são impactadas da forma que eu estou falando e fazendo. E isso a gente consegue observar também, que quanto mais a gente vai falando e sinalizando da importância do afroturismo em qualquer área que a gente atue, a gente está, de fato, criando essa base e falando de futuro mais para frente. Então, eu sei que como uma mulher preta, sócia de uma agência de turismo no Rio de Janeiro, que é referência em afroturismo no Rio de Janeiro, eu vou sim impactar e motivar os futuros guias de turismo que também podem abrir suas próprias empresas, que também podem ser referência em afroturismo, que também podem ser guias com essa narrativa específica, porque se o afroturismo está crescendo tanto nesse mercado, se uma pessoa preta que até então não pensava em ser guia de turismo porque não queria continuar reproduzindo essa história do colonizador, peraí, não, então se eu tô vendo a Gabi lá que é guia e tá falando de afroturismo da pequena África, eu também quero fazer o curso de guia porque eu vou montar um roteiro falando de Luiz Gama, falando da revolta da Chibata, no Rio de Janeiro. É essa pessoa que eu quero ser, porque eu quero contar essa história. Então, eu acho muito interessante isso, da forma que a gente faz, cada um no seu quadrado, literalmente, né? Sejam uns produzindo livros, outros conteúdos em vídeos, outro puxando o outro, como é o caso da Tânia, com os conteúdos no Instagram, e internamente, lá na raiz do mercado, que é onde tá essa galera que tem o dinheiro mesmo, e fala, meu filho, vamos
ó, o que é isso aqui que tu tá falando de afroturismo ou que tu só tem branco aqui? Não, vamos acabar com essa palhaçada. Então, é isso que tem que ser feito, é isso que estamos fazendo e é esse futuro preto que a gente quer ver. Só uma complementação dessa questão do impacto, né, que a Gabi falou, com as viagens em si, e, né, sendo a agência de viagem, os impactos, eles são tão profundos que a gente não consegue ler. É impossível tentar prever, né? Eu sempre digo, quando me perguntam qual que é o impacto que a Bráfica causa, né, o que a gente entrega causa nas pessoas, eu falo, eu não sou besta de tentar responder. Porque, assim, eu já ouvi desde uma senhora de 60 anos que resolveu ter o cabelo natural, porque fez uma das nossas viagens e se sentiu empoderada e acolhida o suficiente para assumir o seu próprio cabelo. Eu já ouvi de uma cliente falando que ia fazer terapia para perder o medo de água, para poder fazer uma viagem com a gente e poder entrar numa piscina. Eu já ouvi, a Bráfica já teve nenéns. A Bráfica já criou um casal e teve um neném. Então, assim, é realmente um impacto tão profundo que transforma a vida dessas pessoas num nível que a gente não consegue mensurar. Então, o que a gente se propõe a fazer e falar, realmente eu tenho a sensação de que não vem só da gente, sabe? Ele vem de longe e não vem só do mundo material, sabe? Vem, de fato, dos nossos ancestrais. Então, acho que eu vejo muito a gente como um canal. Tudo isso que a gente ouve, a gente se emociona, a gente se arrepia quando a gente fala que são os nossos ancestrais, e aí que as coisas mexem todas dentro da gente, né? Porque a gente tem certeza disso. E aí eu percebo que, por exemplo, eu tenho uma grata satisfação de saber que hoje eu posso olhar para as pessoas e me aproximar delas, né? Porque agora a pandemia já nos libera desse fato, né? E isso me deixa muitas vezes assustada e ao mesmo tempo feliz, né? Porque você ir ser convidada para um lugar, né? Para falar sobre o mercado, para falar sobre essa questão mesmo de um turismo antirracista, para hoteleiros dentro de Salvador, para representantes de secretaria de turismo, e eles todos sentados olhando para a gente, e ao mesmo tempo, quando a gente termina de falar, os pretos ficam em pé e nos aplaudem, pessoas mais velhas que a gente, vestidas com trajes africanos maravilhosos, e isso para mim foi um dos dias mais emocionantes, que foi um evento no Sebrae, que eu fui convidada, e eles colocaram, e depois ele ainda me deu uma túnica para vestir, para tirar foto com ele, e disse assim para mim, eu preciso de você, nesse momento eu preciso de você. Incrível. Quem precisa de você sou eu, cara. Sabe? Você são os nossos ancestrais vivos que vêm dizer que precisa da gente, né? Então, assim, nesse momento, inclusive, eu sabia quem era ele até um certo ponto, tinha certeza que ele era um babolorixá, um sacerdote, né? Pelo traje, mas não sabia que ele tinha um poder e um produto turístico para vender, para oferecer, para mostrar para as pessoas e que fosse tão significativo, né? Então, eu acho que, assim, todas as nossas histórias hoje, eu quero avisar vocês que a partir de agora a gente vai ser esbarrado por muito carinho repito, sobre a responsabilidade. A partir do momento que eles nos viram esses últimos 2 anos falando sobre isso, encarando coisas muito difíceis, inclusive haters, a gente tem hater, né? E muitos. E aí a gente encontrar pessoas que nos abraçam e digam, continue, eu preciso de vocês, continue falando, isso é extremamente importante. Eu pude comprovar isso nesse último sábado, né, que eu participei de 2 eventos, 2 painéis falando sobre afroturismo, e foi muito impactante, né, porque quando você começa a falar sobre afroturismo para as pessoas, um público diverso, as pessoas começam a descobrir o potencial todo de algo que eles nem tinham ideia que existia num primeiro momento, e que você abre ali a mente das pessoas para esse potencial que existe, né? Porque quando você diz que São Paulo é a cidade que tem mais negros no país, as pessoas se surpreendem de uma forma que não sabe, sim, é uma descoberta, é uma conexão. Quando você fala assim da possibilidade da pessoa poder visitar Palmares de uma maneira turística, né, sim, que você pode ter acesso a esse local, as pessoas se surpreendem. E eu acho que tem muita gente querendo conhecer afroturismo, né, e a gente tem esse papel de ser essa ponte desse conhecimento, além das pessoas também das quais a gente pode apresentar como um todo, porque um dos orgulhos que eu acho que a gente tem
desse coletivo, desse aquilombamento, é não estar só em São Paulo, né? A gente tem Salvador, tem Rio de Janeiro, e a gente quer ter muito mais gente aí participando desse movimento com a gente. E você, Rebeca, o que você traz desses conteúdos marcantes aí produzidos por esses coletivos de afroturismo? Me sinto muito contemplada, né, na fala aqui dos meus colegas mesmo, né, do afroturismo. Acredito que também, né, até só para agregar, né, um pouco, eu acho que a gente está dando oportunidade, né, para as pessoas conhecerem as suas histórias. Temos muito ainda para ser feito e acredito que essa questão do ser feito é a gente realmente ter políticas, ações, empresas, parceiros que são antirracistas. Né? Porque esse movimento, mesmo a gente fazendo aqui, a gente coloca realmente essas potencialidades, mas a gente também tem que lembrar que muitas dessas ações elas só vão ser possíveis se a gente tiver parceiros. E a gente está falando aqui de grana, a gente está falando de apoio mesmo, de visibilidade. Então, o Pod 360 está dando essa oportunidade da gente estar aqui. Será que a gente pode continuar? Será que temos outros programas? Né? Será que realmente a gente está tendo esse incentivo? Né? Porque apoiar e 3 tapinhas nas costas é fácil. A gente fazer para os nossos, dos nossos, como a gente sempre tem feito, é fácil, né? É fácil porque a gente sempre fez. Mas quem vier agregar, quem está a fim de perder todo o privilégio, é muito bem-vindo também aqui no coletivo. Então, eu tinha que cutucar e aqui fica a minha fala. Eu quero pegar essa sua fala, Rebeca, exatamente para fazer uma provocação que eu estava pensando. O afroturismo ganhou essa denominação nos últimos 5 anos. Até então, a gente tinha uma denominação de turismo étnico ou turismo étnico afro, e a gente lembra que turismo étnico denomina etnia, e etnia pode ser branco, pode ser indígena. A gente teve o surgimento nesses últimos 5 anos de várias empresas, né, como a Bráfica, o Guia Negro, a Diaspora.black, a Rota Afro e uma série de outras. A gente teve o afroturismo sendo pautado em alguns eventos, depois de muita briga, depois de alguns pés na portas, né, Gabriela Palma? E eu tô falando da BAV, o WTM ainda precisa trabalhar mais o tema, mas já começa a abrir os olhos para o que a gente está falando. Essas empresas têm crescido, a gente tem visto um aumento de público que procura o afroturismo, mas a minha pergunta para vocês é a seguinte: como que a gente faz para o afroturismo deixar de ser um nicho e ser o que ele é, que é essa vertente do turismo que representa 56% da população brasileira, que é a população negra? Então, como que a gente faz para deixar de ser algo que as pessoas nunca ouviram falar, nunca tinha ouvido falar, talvez eu tenha feito uma viagem, para algo que seja de fato consistente, que seja de fato uma grande parcela de uma indústria que é importante, que é o turismo, e que a gente tenha empresas e pessoas viajando para conhecer mais a cultura e a história negra? Quem tiver a resposta, por favor, sim, me manda no e-mail agora. Acho importante ressaltar que, se nós somos potências da maneira que somos, conquistamos coisas que conquistamos de maneira independente, imagina se a gente tivesse um governo que incentivasse. Imagina se a gente tivesse políticas públicas que incentivassem. Porque o que eu costumo dizer é que, assim, o que cada um de nós aqui faz todos os dias, igual respirar, criar o imaginário do afroturismo, é criar o branding do afroturismo. O que quer dizer? Eu já ouvi de um Uber falar assim: afroturismo é quando uma pessoa preta paga menos pela viagem? Eu falei, não, peraí, vamos conversar. Ou seja, dá um branco na tela da pessoa quando a gente fala afroturismo para elas realmente não entendem, sejam brancos, pretos, seja de classe média, classe alta, classe baixa. Mas quando a gente fala, por exemplo, ecoturismo, as pessoas entendem. Por quê? Porque o ecoturismo teve todo um trabalho de criação, de conceito, de branding feito pelo próprio governo, pelo próprio Ministério do Afroturismo. Então o que a gente está tentando aqui fazer é criar esse imaginário de maneira independente na unha. Olha, Bia, e eu vou só, desculpa te interromper, imagina, mas para além dos governos, eu arrisco dizer que a gente também ainda não tem o apoio real das grandes empresas. Não. A gente tem, né, várias empresas que timidamente levantaram essa questão, que se disseram parceiras do afroturismo, que anunciaram aqui e ali, fizeram um outro evento, mas a gente não tem nenhum parceiro real que trabalhe isso com pessoas negras no seu corpo, que esteja de fato incentivando isso semanalmente ou diariamente, como a gente faz, que dê um dinheiro que tenha sido significativo para as nossas empresas. A Bráfica, o Guia Negro e a Rota Afro ganharam durante a pandemia um edital do Fundo Baobá, que foi super importante para a gente. Era um recurso que, se a gente
falar quanto ele é muito pequeno numericamente, mas ele foi muito importante para a gente conseguir coisas que a gente não conseguia com nossos próprios investimentos. Então, esses investimentos, eles são muito importantes para que essas empresas estejam em outro patamar, e a gente precisa desses parceiros, né? A gente precisa que eles estejam com a gente não só em novembro, não só quando a gente sai na grande mídia, mas que eles estejam com a gente no dia a dia construindo isso, né? Que você está comentando. É uma construção, só para concluir, Uber, é consistência, né? O que a gente precisa é consistência de políticas públicas que elas nem sequer existem. O Estado da Bahia, na verdade, o governo da Bahia tem promovido uma inserção maior do assunto, mas em termos de Brasil, é praticamente inexistente. Então, assim, não existe. Se existir, precisa de consistência. Parceria, né, setor privado com as pequenas empresas. Por exemplo, uma movimentação que a gente viu da Magalu para os pequenos empreendedores varejistas durante a pandemia. O que teve para quem era pequeno empreendedor de turismo, gente? Um beijo, um abraço. E olhe lá. Então, assim, existe toda uma movimentação que é possível que outros setores já praticam, que o setor do turismo pode também praticar. E aí vai dessas pessoas sequer entenderem o que a gente fala, entenderem que a gente existe. Então, toda essa criação desse movimento, ela é algo que, pra gente fazer sozinho por conta própria, e eu volto logo no começo da minha fala, somos potências extremamente relevantes, a gente é pesado, né? É diário, é difícil, não tem folga. Mas se a gente tivesse um governo que ajudasse e políticas privadas que de fato fossem consistentes, era pra gente chegar onde você, no começo da tua pergunta, como é que a gente faz para ser algo que representa de fato mais de 50% da população, né? Então é isso, assim, eu acho que tem que ter essa agregação, sabe? De governo, de setor privado que é mais robusto e nós, com a nossa expertise, porque também não dá para os dois passarem por cima da gente. Bom, agora tá na hora de eu realmente falar uma verdade bem ácida aqui, né, em relação ao que a gente tem sobre a questão do turismo. O turismo representa o racismo mais sofisticado que tem no Brasil, que é o racismo soft. É o racismo que finge que nós estamos incluídos, mas nós não estamos incluídos. Esse coletivo e o movimento do afroturismo como um todo, ele é muito forte porque ele sempre está batendo de frente com o racismo estrutural. A gente expõe esse racismo estrutural, porque a Bia, até hoje, quando ela pergunta para um hotel se ele está preparado para receber turistas negros, se tem algum plano de ação de alguma situação de racismo, qual é a resposta que você recebeu, Bia? Nenhum tem uma resposta estruturada, e o que eles falam é, não, nós fazemos treinamentos para receber todos muito bem. Mentira! Eu vou ser muito claro, mentira! Uma rede hoteleira, assim, o Fórum dos Hoteleiros do Brasil publicou uma pesquisa em que eles falaram que 80% das redes estão preparadas com políticas de diversidade e inclusão dentro dos seus RHs. Cara, não existe isso. Então a gente precisa começar realmente a ser muito combativo, porque as pessoas negras vão viajar, vão participar de eventos, vão ser palestrantes. Isso é uma realidade, é um fato, porque tem toda uma onda de investimentos acontecendo para que isso se torne uma realidade. Só que no turismo não há uma movimentação sobre isso. Nós ainda estamos reclusos a alguns painéis específicos, nós ainda estamos em caixinhas muito colocadas, muito específicas, e nós ainda não estamos nos painéis variados dos debates importantes do setor. Então, assim, não é porque eu sou uma pessoa de um coletivo de inclusão racial que eu não posso ser chamado para um painel de hotelaria, que é a minha expertise. Então, a gente precisa realmente, assim, que as empresas, que governos, que todo mundo comece realmente a se movimentar verdadeiramente e não simplesmente ficar com esse discurso que sim, realmente é importante, mas na hora da coisa acontecer mesmo, não acontece. Será que se a gente for fazer um evento de afroturismo no segundo semestre, para reunir as principais pessoas, os principais temas, será que se a gente for buscar patrocínio, a gente vai ter? Eu me pergunto. Tem muita empresa aí que está declarando apoio pra gente, mas na hora que a gente for buscar a grana para organizar esse evento, será que a gente vai ter? Então a gente precisa se movimentar. E esse coletivo, ele tem uma situação que é muito assim, a gente bate de frente com racismo estrutural. Vamos continuar batendo de frente, porque é isso que nós somos.
Assim, a gente quer mudar essa realidade. É o que a Carolina de Jesus, né, escreveu num livro dela uma vez, que ela falou sobre isso, numa entrevista minha. Ela falou sobre isso, ela falou assim: eu não gosto do mundo como ele tá, então eu quero que ele mude. E é isso que a gente tem aqui nesse sentimento dessas pessoas que estão aqui nesse coletivo. A gente quer mudar o mundo para ser inclusivo, um mundo onde pretos possam viajar de uma maneira tranquila, e continuaremos batalhando por isso. E aí, para a gente mudar esse mundo e para a gente pensar nesse afrofuturismo, eu tô confundindo realmente, tô tentando confundir vocês os termos, mas a gente tá falando de afroturismo, que é esse movimento de pessoas viajando para conhecer mais de história e cultura negra, e a gente tá falando de afrofuturismo, que é esse movimento de um futuro ancorado na história negra. E toda vez que a gente fala de afrofuturismo, a gente lembra do Sankofa, que é aquela dinkra, né, de um pássaro que tá se projetando para o futuro, mas sem se esquecer do passado, então ele tá com a cabeça olhando para trás. E aí eu queria com você, Rebeca, quando a gente fala de afroturismo, o que a gente tem para aprender com a África? Daí de onde você fala. Rebeca, que está em Serra Leoa, falando com a gente. Pois é, é a primeira vez que eu tô desse lado, né, desse ponto de África. Então, meu 10º país africano e a primeira vez que eu tô aqui nesse lado de África, né? Do lado de Gana, do lado de Libéria. Eu comecei esse programa falando, né, da importância, né, da árvore, da baobá, que é um símbolo de uma árvore africana, que é o símbolo da vida, que é o símbolo das nossas raízes. Então, é muito importante a gente também pensar, né, nesse retorno, de conhecer o território africano como as nossas raízes de um país afrodiaspórico, né? Não só o Brasil, como toda a América Latina, Caribe e América também do Norte, né? Estados Unidos, Canadá, México que também tem muitas raízes africanas. Então, quando a gente fala de África, infelizmente a gente tem 2 apresentações. A apresentação que a mídia nos coloca de um continente onde só existe pobreza e doenças, e também o turismo de luxo, né? Que se você vier para a África, são os grandes safaris. Então, são 2 polos muito distantes do que outras realidades, outras potencialidades de turismo que vai muito além, né, desse turismo de luxo ou de miséria, né? Que tem muita coisa para se conhecer, muita troca, muitas similaridades da nossa cultura, né? Porque afinal de contas nós somos amefricanos, nós temos uma história ligada à América, como diz Lélia Gonzalez. Então é muito importante a gente, como você disse, né, ter a Sankofa no afroturismo, no afrofuturismo também, né? Que é olhar ao passado para a gente conseguir ressignificar o presente e não cometer os mesmos erros que nos foram dados no passado. Então, conhecer o continente africano realmente é necessário e extremamente importante, por isso que muitas agências de viagens fazem isso. Temos exemplo da Bráfrica, temos exemplo também da Rota da Liberdade, da Afrotrip, que realmente resgata a ida de pessoas ao continente, ao território africano, desmistificando tudo isso que nos é imposto como uma forma de viajar. Saindo do continente africano, indo para os Estados Unidos é um lugar onde 12% da população é negra, mas a gente teve um racismo por meio de leis também, né, que separou as pessoas negras das brancas, e a gente fez com que tivesse empresas específicas para pessoas negras, desde uma padaria até uma funerária, e passando também por empresas de turismo. Então a gente tem os afro-americanos viajando de forma consistente para países da diáspora africana, incluindo aí o Brasil, vem muito para o Rio de Janeiro, para a Bahia, e movimentam, né, milhões de dólares por ano. Gabi, como que você vê esse mercado do afroturismo aí nos Estados Unidos, e que nós do Brasil podemos aprender um pouco com os norte-americanos nesse sentido de viajar para lugares da diáspora e de movimentar um setor da economia tão grande quanto acontece aí? Eu acho que aqui nos Estados Unidos, pelo fato de não ter acontecido essa falácia da democracia racial, e por ter tido essa segregação muito forte por muito tempo com as leis de Jim Crow e tudo mais, essas pessoas, eu gosto de usar essa palavra que o Uber também usa muito, se aquilombaram em todos os sentidos, sejam criando suas próprias universidades
onde só eram aceitas de fato pessoas pretas. A gente tem a Howard aí, que é referência aqui nos Estados Unidos, como uma faculdade aqui nos Estados Unidos que começou por conta disso. Se eu não posso ir para a escola do branco, então eu mesma vou criar minha própria faculdade. Escolas primárias e secundárias e vizinhanças e lugares e espaços onde essas pessoas iam e se informavam de alguma forma que aquela história não aconteceu somente ali nos Estados Unidos. Então, é claro que o tempo passa, essas pessoas, né, começam a ter mais acesso, mais oportunidades por conta da própria educação que foram recebendo, ainda com esse racismo muito forte nos Estados Unidos por conta dessa segregação, mas quando começa a ter, né, movimentos de direitos civis, como Martin Luther King, Malcolm X e tudo mais, começam a ser inseridos em lugares que até então eles não estavam antes. Consequentemente, vão ocupando um pouco mais de espaço e ganhando um pouco mais de dinheiro do que normalmente tinham antes. Então, quando eles começam a ter mais oportunidade de entender a sua história além dos Estados Unidos, é quando eles começam a perceber que, cara, Brasil, né? Vamos pro Brasil. Meu marido mesmo, ele quis ir pro Brasil porque ele começou a entender que aquela história de diáspora africana não aconteceu ali só na Geórgia ou só no sul dos Estados Unidos. Ele vai muito além. Então, eu quero saber o que está acontecendo lá também, né? Quando ele fez o tour da Pequena África comigo, ele é quase como se tivesse aberto a mente dele e falar, caraca, não é que é? E eu acho que por conta desse fato das pessoas aqui entenderem, as pessoas pretas aqui, tem sim um acesso maior ao conhecimento, né? Tanto de terminar o ensino médio, por exemplo, ou até mesmo de acesso à faculdade, por mais que as universidades aqui nos Estados Unidos tenham outro conceito, não tenham universidades públicas, mas ainda assim você consegue entender que essas pessoas querem muito conhecer essas próprias histórias. Como nós, brasileiros, tivemos essa questão, é todo mundo bonito, todo mundo junto, é tudo muito misturado. Vamos se amar, né? Porque o indígena com o negro com o branco, é todo mundo igual, mas amor, não é igual. A gente sabe que não é igual, a gente não teve as mesmas oportunidades, não tem as mesmas oportunidades. Então, pra gente querer se conectar com uma história que nem contaram pra gente, fica meio difícil. Diferente de quando você tem a sua própria história, sabe da sua própria história, né? Que ficou tão separado daquilo ali que só tem aquilo ali para você aprender. Então, se eu quero aprender aqui da minha ancestralidade, entender essa conexão de onde eu vim, eu vou querer saber mais sobre. Pra gente, brasileiro, a gente não foi colocado dessa forma. Foi colocado como, todo mundo é bonito, tudo misturado, né? Moro num país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza, quando na verdade sabemos que não é assim que funciona. Então, pra gente, como a gente ficou sem essa memória de fato e com essa mentira que foi nos contada e que a gente foi acreditando por muito tempo e que só agora a gente tá caindo nessa realidade que não teve essa democracia, que não tem essa questão toda, aí agora a gente, brasileiro, também quer saber mais da nossa história. A gente quer viajar pra África, a gente quer ir para outros lugares que também contém essa história que foi apagada ao redor do mundo. Mas eu acho que por conta disso, essa galera aqui dos Estados Unidos, ele tem um interesse maior de querer entender melhor essa diáspora africana, que é um grande quebra-cabeça. E cada vez que você vai viajando, vai conhecendo mais lugares e mais histórias com esse olhar afrocentrado, é uma peça do quebra-cabeça que você coloca ali naquele mapão da diáspora, né? Então, eu acho que é por isso que funciona. De repente, a gente tem um público bem grande, assim, vindo principalmente do sul dos Estados Unidos. E aí, Tânia, falando de afroturismo e dos locais que cada um tá, você tá na Meca Negra, né? Salvador é essa cidade que todo preto precisa ir pelo menos uma vez na vida. O que Salvador ainda precisa aprender sobre afroturismo? O que a gente precisa aprender sobre o afroturismo em Salvador? Você que tá aí num bairro preto de Salvador, que é Itapuã, o que você conta pra gente desse afroturismo local?
Bom, pode ser que as pessoas não percebam, né? Mas eu sou paulista, né? Sou uma paulista que se descobriu uma mulher preta em Salvador. Então, já começa por aí. Tem muita gente preta que precisa vir para Salvador e conhecer Salvador. E um dos primeiros impactos, eu acho que é muito importante isso, foi uma das coisas mais importantes para mim, foi que eu tive 2 reações, né? A minha primeira reação foi de ver tanta gente preta. Quando eu digo preta, é preta, né? As pessoas em Itapuã são retintas. E aí eu me senti em outro país por conta dessa aglomeração de gente preta. E fiquei muito feliz e me senti assim, tipo, meu Deus, é aqui. Eu devia ter nascido aqui, eu já devia ter vindo morar aqui. Mas essa sensação, essa comemoração, ela durou poucos dias. Porque eu aí entendi que essa população preta estava para cá porque ela não era bem aceita em outros lugares dentro de Salvador. Então, eu comecei, inclusive, a ver, até no retorno da praia, onde eram os pontos de paradas que desciam mais pessoas pretas. Até esse tipo de pesquisa eu já fiz aqui, de ver quais são os pontos de paradas das pessoas pretas pós-praia dentro dos ônibus. E são sempre entradas de comunidade. Não são em apartamentos frente-mar, na Barra. Não são em nenhum pontos de orla, né? São a partir do momento que o ônibus deixa de estar na orla e passa a adentrar o subúrbio de Salvador, e a partir daí essas pessoas começam que a gente chama aqui de saltar do ônibus. As pessoas saltam do ônibus aqui. E aí eu começo a entender que essa população preta que eu estou muito feliz em encontrar, ela está completamente excluída do mercado, inexistente. E aí eu vejo a outra parte, que é, vamos olhar por um lado, como disse a Gabi, vocês são lindos, então vocês são também um ponto turístico pra gente, porque começam a chamar nós de os baianos, eu já vou me incluir como baiana, de nós os baianos, de sermos muito simpáticos e receptivos e acolhedores e divertidos, mas esquecem de dizer que o que nós fazemos é trabalhar. Por isso nós somos, os baianos pretos são simpáticos, divertidos e acolhedores. Eles são expostos a trabalhar informalmente. E na informalidade, se você não for uma boa pessoa em simpatia e atendimento, você não vai ter o retorno que você gostaria. E aí você vira um cartão postal, né? Eu adoro ir lá porque os baianos são muito divertidos, os baianos são isso e aquilo. Esses baianos, eles são pretos, tá? Esses baianos são pretos. E aí a gente vem para a segunda categoria das festas e dos lugares que eu gosto de ir na Bahia, porque tem muita gente bonita. E aí é nesse lugar que gente bonita não comunga com preto. E eu estou aqui há 16 anos e todas as festas de gente bonita, eu não estou lá. Ou sim, até estaria, se eu fosse uma prestadora de serviços de limpeza geral, se eu me candidatasse à segurança ou algum tipo de trabalho, né, dessa forma. Mas como uma pessoa se divertindo, como alguém que está lá também contemplando essas alegrias do povo baiano, muito pouco. Tem gente que vai dizer, peraí, mas eu sou preta e vou. Você vai, mas você é um recorte. E a gente não está lidando com recortes. A gente está falando de estatística. A gente, quando fala de gente preta, aí eu tenho aqui, todo mundo aqui pode falar sobre isso, né? Principalmente a gente que foi para a África do Sul, e quem está na África, entrar num restaurante de 3, 4 estrelas Michelin, que eu e Bia e Guilherme entramos, e vemos diversidade. Diversidade é olhar para todos os lados e ver gente bonita de todas as cores, sabe? Isso é diversidade, isso é realmente o que eu busco, isso é o que eu imaginava quando cheguei em Salvador 15 anos atrás, e não é assim. E ainda tem uma questão comportamental dentro dos shopping centers, onde você percebe a segregação no momento que até a própria pessoa preta não quer frequentar esse shopping, porque ela não se vê nesse shopping e sabe que vai ser seguida, e sabe que não vai ser bem atendida e vai ser confundida, né? Então, eu sou confundida ainda dentro do shopping. E eu propositalmente tento ir ao shopping sempre vestida como se eu estivesse indo para a feira.
para tentar perceber se eu vou ser atendida de que forma e até como é que é um teste que eu faço, né? Não me dói, não me machuca não, é provocativo mesmo. Então, o que eu digo para vocês de Salvador é que quem tem que vir a Salvador precisa começar a vir a Salvador e enxergar que o povo preto baiano, ele é maioria, ele é a maior importância que a gente tem de cultura, gastronomia e música, que a cor dessa cidade não é da Daniela Mercury, a cor dessa cidade sou eu e é vocês, pretos, ok? Então, ela não pode ser a rainha, não pode ser rainha, desculpa, tá? E a gente precisa entender essa questão. Então, eu vejo Salvador de duas partes. Eu consigo frequentar lugares onde uma grande maioria não frequenta. E aí ainda tem essa questão bairrista também, de eu ser de São Paulo e ter ouvido muitas vezes, gente, parece que eu vim de Paris, quando eu falo assim, ela é de São Paulo. Então parece que São Paulo dita moda, São Paulo dita cultura, São Paulo dita coisas. E nos tempos antigos, era Paris que ditava, lembra? Então parece que São Paulo dita isso para os baianos. E não é a realidade. E para terminar, o que eu gosto muito é de entender que os baianos pretos precisam se comportar tal qual os baianos brancos, não serem aceitos de ser chamados de baianos, e sim de soteropolitanos, de jacobinos, de feirenses, entendeu? Porque eles sabem que baiano no sul é pejorativo. E o baiano branco, ele diz, eu nunca fui para Salvador e nem para o sul para trabalhar para ninguém, eu só vou para lá para curtir, para trabalhar, para ser engenheiro, para estudar. Então, nós baianos pretos precisamos começar a pensar dessa forma também, e entender que os sudestinos precisam parar de subestimar a gente, né? E é em cima disso que eu pauto essas questões, e falo isso muito para as pessoas, e sempre que alguma pessoa vem para cá, eu peço para ela fazer exercícios. E os exercícios são simples: olhem à sua volta, veja quem senta do seu lado no restaurante, veja quem está consumindo e veja quem está trabalhando e servindo. E aí depois você me diz se Salvador é um país racista. Eu vou te dizer que Salvador é um país, para mim Salvador é um país. Se Salvador é um país racista ou não. E eu posso te garantir, Salvador é racista, muito racista. E eu acho que é importante a gente lembrar dos governos também, né? O governo estadual, apesar de ser um governo de esquerda, ainda não tem uma vertente forte de trabalhar o turismo afro, e a prefeitura lançou recentemente, né, uma plataforma de turismo afro, um investimento bilionário de 1 bilhão, né, vindo do BID, e que a gente ainda tem poucas pessoas negras contempladas e que a gente ainda não viu essas ações de fato. Então, Salvador é e continuará sendo a Meca Negra, independente dos governos e das grandes empresas, mas ainda falta esse investimento de fato em quem já produz afroturismo e em quem já está fazendo esse trabalho aí, e nas pessoas pretas, e principalmente, por exemplo, nas baianas de Acarajé, que são um grande chamariz, né? Elas são sempre a imagem das baianas de Acarajé, elas são sempre usadas para vender Salvador, mas todas as vezes que tem uma ação da prefeitura para reurbanizar um lugar, eles tiram essas baianas de Acarajé daqueles espaços. A gente tem mulheres como Neinha, que tem há 50 anos vem de Acarajé, na mesma esquina da Avenida 7 com a Rua Politeama, e ela não tem uma estrutura, e a gente não tem esse reconhecimento de fato de mulheres como ela, né? Então, eu acho que a prefeitura e o governo do estado de Salvador ainda precisam entender que é essa negritude que faz a diferença e que faz a gente querer conhecer, né? Não dá para todos os anos os blocos afros pedirem, pelo amor de Deus, dê dinheiro pra gente desfilar durante o carnaval, sendo que é essa a grande singularidade do carnaval de Salvador. Pois é, e só para terminar, além disso, né, os blocos de carnaval afro saem em horários que ninguém tá mais para assistir, todo mundo já foi para casa dormir, e aí é a hora que os blocos afros passam. Outra coisa de visibilidade é você ter um espaço que se chamava, né, que a gente tinha como próximo ao Largo da Cira, que hoje se chama Praça Caramuru, que até um tempo atrás ele era uma feira, né, era mercado do peixe, para trazer essa informação histórica, né, dos pescadores dali, que a gente sabe quem são eles, né, que povos são esses pescadores, e que ganhavam tinham a sua subsistência vendendo comida, né, nessa região. E nunca fizeram um investimento adequado para que essas pessoas continuassem nesses lugares com treinamentos e tal. Treinou sim, eles não conseguiram, eles não se adaptaram, etc. Mas engraçado, imediatamente, no momento que se construiu um condomínio de luxo ao lado, houve uma das exigências que tivesse um espaço gourmet ali. E foi exatamente nesse espaço, Mercado do Peixe,
que eles demoliram tudo, tiraram todas as pessoas de lá, dos seus trabalhos, e colocaram hoje pockets de restaurantes famosos, tradicionais, dentro desse espaço, que hoje também é frequentado por gente bonita. Uber, trazendo o afroturismo para sua área, não há povo mais hospitaleiro do que o nosso, o povo negro. O que a hospitalidade tem para aprender com o afroturismo? O que o afroturismo leva para a hospitalidade e para a hotelaria? Tudo. A hospitalidade é o bem receber. Dificilmente entre os nossos nós não somos bem recebidos, né? Quando a gente está entre os nossos, quando tá... A Bia ficou na casa da Tânia. Ela pode falar. Como é que foi essa experiência de hospitalidade? Muito mais do que bem recebida. Exatamente, então é isso. Eu acho que a gente tem muito a aprender, porque quando a gente está falando dos nossos, a gente tem um olhar afetuoso, a gente tem todo um cuidado, a gente tem toda uma maneira de tratar para que a gente faça com que a pessoa realmente se sinta em casa. É muito engraçado que a minha avó, ela sempre teve uma questão muito forte com a questão da alimentação. Então, quando você ia comer, né? Eu era convidado para comer na casa da minha avó. Se a pessoa comesse pouco, ela ficava extremamente ofendida, porque para ela o importante é que a pessoa se alimentasse bem e ficasse saciada com isso. E eu acho que nós precisamos, na hospitalidade, ter isso. E isso a gente só vai conseguir através de uma ressignificação do que é hoje hospitalidade e, principalmente, o que é a hospitalidade para receber turistas negros, porque ela não existe. Hoje, um turista negro em um hotel com uma categoria um pouco melhor, em um meio de hospedagem que não é aquele que de repente é designado de onde nós vamos estar, ele não está preparado para lidar ainda com a nossa presença. Então, hoje a gente ainda é visto como um corpo estranho. Primeiro, porque somos a minoria. Então, um grupo de pessoas negras ou uma pessoa negra se hospedando vai sempre destacar porque ainda são poucos. E segundo, porque a gente ainda passa por todas as situações ruins que o racismo estrutural proporciona. E aí, novamente, eu faço a provocação para as redes hoteleiras, porque redes hoteleiras, hotéis como um todo, enfim, porque muitos até estão emocionados com a questão do afroturismo. Mas quando é que vão parar para se preparar para receber os turistas negros? Quando é que vão realmente ter treinamentos verdadeiros, né, de hospitalidade para este público específico? Não adianta eu contratar uma consultoria de diversidade que vai dar um treinamento X, Y, Z e que não nos ouve, em que o segurança ainda vai continuar olhando para a gente de uma maneira estranha, que a gente ainda vai ter que, quando tiver numa suíte melhor ou num apartamento melhor, ainda ter que ficar passando por uma sabatina desnecessária na hora da gente fazer a nossa hospedagem. Se a gente estiver viajando numa classe melhor num voo, ainda ter aquela questão de será que esse é mesmo o lugar dele ou não? E isso tudo é treinamento. E é um treinamento que realmente seja especializado, feito por nós, para nós falarmos das nossas dores e fazer essas devidas correções. Então eu acho que a gente precisa começar com urgência já para ontem, trabalhar essa hospitalidade de uma maneira mais assertiva, para não ter novamente os depoimentos como a Chimamanda sempre fala, que quando ela vem no Brasil, ela vai a restaurantes e hotéis que ela fica hospedada, e por mais que sejamos mais que 50% da população, ela não vê os nossos ali nesses espaços, em que a Thaís Araújo e o Lázaro Ramos, quando vão viajar, falam que ainda tem quadros lá do Debré, que ainda tem pessoas ainda sendo ali, né, pessoas negras sendo açoitadas e tal. Então acho que a gente precisa começar a mudar isso e para ontem, mas infelizmente ainda os movimentos são tímidos e por isso que a batalha ainda é árdua de estar sempre fazendo essa provocação nesse sentido. E aí, Bia, afroturismo, ele é também conhecer a nossa história, né, resgatar essa história que foi nos arrancada quando a gente chegou aqui, né? Os nossos antepassados chegaram no continente americano e teve todo esse racismo estrutural que impediu a gente de cultuar, né? De ter a nossa cultura com a gente. E a gente faz isso também por meio desses testes, né? Que a Bráfica faz, que são os testes de DNA, de conhecer melhor, de saber de onde a gente veio, para conhecer melhor depois a nossa história. Como que o afroturismo ele pode resgatar essa história que foi perdida? Bom, eu vou responder com muito prazer a sua pergunta, mas
mas eu só queria fazer um gancho antes no que o Uber estava falando. Como a Tânia bem falou, eu acabei de chegar, faz menos de uma semana que eu cheguei da Indaba, que é uma palavra Zulu, que significa grande conferência. Então, a Indaba de turismo na África do Sul. E lá eu ouvi de uma sul-africana empreendedora uma leitura que ela faz do negócio dela que eu achei muito incrível. Para todo mundo sabe, né? Safari é um grande negócio, né? Um grande produto quando se fala de continente africano. Ela tem um produto no qual propõe-se fazer esse tipo de experiência, mas de uma maneira mais autônoma, acolhedora, aconchegante. Então, por exemplo, assim, o produto dela é um grande troller no qual você consegue dormir em cima do troller. Tem todo um aparato de camping em cima. Você tem um trailer atrás, no qual tem uma cozinha equipada com autonomia de 3 dias e chuveiro quente. E aí ela me fala, e enfim, fui lá olhar, né, e tal, coisa de feira. E aí ela me falou o seguinte, tô falando, uma jovem empreendedora, deve ter no máximo da minha idade, algo nesse sentido. E ela falou uma coisa que me tocou muito. Ela falou assim, olha, o meu produto, ele foi pensado para pessoas pretas. Porque a experiência de safari, quando se fala de África do Sul, é uma experiência majoritariamente dominada por pessoas brancas e pensado em pessoas brancas. Ela falou, é muito chato você entrar num carro e só ficar olhando da janelinha ali de um ônibus, ou mesmo que seja de um carro, de um troller, se você não tem autonomia nenhuma. Ela falou assim, a gente, enquanto pessoas pretas, quando a gente tá nesse lugar de natureza exuberante e saber que os nossos ancestrais saíram dali, de uma condição muito semelhante àquela, a gente quer tempo. A gente quer tempo pra sentar, a gente quer tempo pra contemplar, a gente quer chorar, a gente quer sorrir, a gente quer observar, a gente quer tempo, então a gente quer autonomia. E ela falou assim, e se você quiser dormir, se você quiser ter essa experiência, eu não vou colocar você pra dormir no chão. Eu não vou mandar você tomar um banho frio. O meu produto vai trazer pra você vai dormir numa king size. Você vai tomar um banho quente. Porque é isso que a gente quer. É isso que a gente lutou. A gente lutou para sair de uma condição de que se dormia no chão, no meio do mato, e agora a gente tem conforto. Então você vai poder ter essa experiência de visitar, de olhar da onde os seus ancestrais vieram, mas de uma condição muito melhor. Então, assim, esse gancho que eu coloco, essa informação que ela me disse, entra muito no que o Uber falou. Essas empresas precisam estar, de fato, qualificadas para atender o público negro. E quando a gente fala de fato estar qualificadas, não é um workshop, não é uma visita, não é algo esporádico, não é só em novembro. É de você ter funcionários pretos de dentro, pensando, porque são muitas subjetividades. Então, era esse gancho que eu queria fazer antes de falar da questão do DNA. Bom, a essa altura do campeonato, muito provavelmente os ouvintes daqui do podcast já me ouviram falar sobre o DNA em alguma plataforma. Bom, a minha formação, eu sou bacharel em Química, então para mim, quando eu tive a ideia de abrir a empresa, elencar o meu mundo laboratorial que eu vivia com viagens, foi muito fácil, né? Foi um caminho muito direto. E para mim, eu entendo que é muito mágico um punhado de saliva ter parte da resposta ou sequer direcionar um caminho para a gente poder olhar para o continente africano com uma maneira mais direcionada e recortada, né? Então, eu acredito, assim, com toda a minha ânsia, né, e a minha ancestralidade de que esse caminho de volta é uma oportunidade, né? Esse teste de DNA é uma oportunidade da gente ter uma informação para poder iniciar essa nossa vontade de viajar para o continente africano, direcionar esses esforços de voltar para o continente africano de uma maneira de escuta, né? Uma maneira na qual a gente esteja preparado para escutar, para aprender, para olhar, para observar. E geralmente, assim, como é um buraco muito grande dentro da população negra brasileira, ao se fazer o teste de DNA, existe uma ânsia muito grande para que aquilo resolva toda essa dor e esse problema que a gente sente dessa falta de conexão com o continente africano. Mas eu costumo dizer que é uma janela, uma porta de entrada. Então, assim, ele vai te trazer esse início. Então, a caminhada no qual você vai fazer, a descoberta na qual você vai ter, vai muito do teu posicionamento ativo quanto a essas informações. Então, uma dessas vias é o viajar, uma dessas vias é estar ali. Eu digo que quando a gente viaja, a gente aprende com o corpo inteiro, né? A gente sente o cheiro do lugar, a gente ouve, a gente vê, a gente absorve o conhecimento, absorve aquele lugar de uma maneira muito mais transcendental e menos racional do que, enfim, quando a gente se propõe a fazer algum curso ou alguma outra maneira de aprendizado. Então, assim, é muito bonito, eu gosto muito de ter feito essa ponte e pretendo fortalecê-la cada vez mais. E aí, vou pegar a minha seara aqui de afroturismo para falar de produção de conteúdo
conteúdo, todos nós fazemos isso e eu acho que né, a Bia falou isso, né, dessa necessidade de produção de imaginário. O turismo é sobre isso, né? A gente vai conhecer lugares que a gente viu num filme, que a gente leu num livro, que a gente viu alguém na rede social indo para aquele mesmo lugar. A gente vai conhecer histórias que a gente, desde a infância, alimentou, né? Conhecer histórias de heróis. Então, o afroturismo, ele também é sobre essa produção de conteúdo, né? Eu elogiei a produção de conteúdo que a Gabriela Palma faz, a Rebeca faz isso muito bem no Instagram dela. Acho que todos nós, né? Eu não vou citar um a um novamente, mas acho que todos nós trabalhamos com isso também, né? Eu acho que há uma necessidade da gente ter essa mudança também nessa produção de conteúdo dos grandes veículos, né? Então, a gente foi citado aqui, né? Esse espaço que a gente ganhou na Folha de São Paulo, mas a necessidade da gente ter editores negros de turismo nas revistas. A National Geographic demorou 100 anos para reconhecer que ela tratava as pessoas negras de forma exótica. Então, a gente precisa que o imaginário do turismo seja transformado e seja produzido por pessoas negras, né? Então, é esse futuro que eu espero, é essa mudança e acho que o turismo tem muito para aprender com as pessoas negras, né? Então, acho que a gente precisa ter essas pessoas nessa linha de produção e eu vou repetir aqui uma fala que eu sempre faço nas palestras, nos lugares onde eu vou, que é do que eu acredito pro afroturismo, né? Eu acredito que o afroturismo nos próximos 10 anos vai ser uma realidade e ele vai ser uma grande indústria e todos nós vamos viajar cada vez mais para conhecer história e cultura negra, assim como aconteceu na indústria da estética, onde há 10 anos atrás a gente tinha a maior parte da população negra ainda alisando o cabelo, os homens ainda raspando o cabelo, e hoje a gente vai nas gôndolas de mercado, de lojas de estética e vê que a maior parte dos produtos é para cabelo crespo e não para alisar cabelo. Então, essa mudança vai passar pelo turismo também, essa conscientização, esse orgulho de ser negro vai chegar no turismo e a gente vai viajar para conhecer histórias de lugares e cultura negra. Eu estou muito feliz com esse podcast de nesses 6 meses ter produzido conteúdo para quem está chegando, para quem quiser ouvir, para quem quiser conhecer mais. Então tem episódios diferentes que falam de história, que falam de viajantes, que falam de lugares. Então a gente tem esse conteúdo aqui por muitos e muitos anos. A gente sabe que o podcast ele não termina quando acaba, ele fica por mais um tempo. Então a gente termina hoje, né? Essa temporada do Afroturismo Movimento, sabendo que a gente está fazendo história e que a gente está construindo um futuro muito lindo. E aí eu queria agradecer cada um de vocês, começando por você, Uber. Emoção, né? Só de lembrar que esse nosso aquilombamento nasceu num sábado à tarde, em que eu mandei uma mensagem para Bia e falei: Bia, precisamos conversar, ver que a gente tá todo mundo reunido aqui, aquilombado. Depois, como bem disse a Rebeca, depois já de quase 2 anos, vai completar quase o 3º ano, é lindo, é maravilhoso. E o afroturismo, para mim, ele representa uma verdadeira abolição muito importante para o nosso povo como um todo, porque viajar é o 3º ou 2º sonho de todas as pessoas, né, de toda pessoa. E a partir do momento em que a gente começa a construir no turismo essa diversidade e essa inclusão, eu acho que a gente começa a dar liberdade para as pessoas poderem viajar, estarem onde elas quiserem, desfrutar do turismo da maneira como elas se sentirem mais à vontade e de uma maneira muito importante nesse sentido, né? É isso, assim, é muito emocionante estar nesse programa com todos vocês juntos. Vocês são minha inspiração e as pessoas que eu ando junto no trabalho e no recreio. Então, acho que é importante vocês que estão nos ouvindo saberem disso, né? Que a gente tem as nossas diferenças, a gente tem os nossos desafios, mas a gente é amigo também quando a gente não tá no trabalho e a gente sonha viajar juntos também. Já Tânia, Bia e eu já fizemos isso, já encontrei Rebeca em viagens, já encontrei Gabi em viagens, mas acho que a gente ainda tem esse objetivo aí de algum dia viajar juntos, não é mesmo? A Rebeca, pra mim, ela é rainha não só do afroturismo, mas do afrofuturismo, né? Porque as roupas que essa mulher veste, gente, pelo amor de Deus, pelo amor das deusas, na verdade, corrigindo. Rebeca, queria que você deixasse aí seu recado final pra gente. Bom, então, em primeiro lugar, parabéns, Guilherme, pelo seu excelente trabalho, né? Parabéns por esse
esses episódios, né, que foram ao ar falando do afroturismo é muito importante. Então eu fico muito honrada aí né, nesse programa, assim como também participando desse último, que não é o último, que vão vir muitos outros, né, junto com esse coletivo que realmente é fundamental, né. E aí eu gostaria, como a gente fala, né, que não estamos só, nós estamos aqui para somar, então as portas estão abertas para quem quer somar, para quem está aqui, para fortalecer tanto o nosso trabalho, né, incentivando enquanto forma de coletivo de afroturismo, assim também como apoiando os nossos trabalhos. Eu desejo vida longa a todas vocês que estão aqui, viu, que fazem parte, Gabi, a Tânia, a Bia, Uber e Guia Negro, por esse trabalho incrível e que a gente consiga ter sempre muita sabedoria e muita proteção dos nossos ancestrais e de todas as nossas deusas. Axé, avante e vamos que vamos. Muito obrigada. Axé, obrigado a você. Tânia, muito obrigado por você ser essa nossa referência. Há 30 anos trabalhando com turismo, muito obrigado por fazer parte dessa luta que chegamos até aqui e desse programa especialmente. Eu que agradeço, eu sou muito privilegiada de estar entre vocês e parafraseando Martin Luther King, né? I have a dream. Eu tenho um sonho. O meu sonho é de que você que está aí no hotel preto, você é uma pessoa preta no hotel trabalhando, prestando serviço, que você possa enxergar que você também pode ocupar o lugar desse hotel como turista. Você que está aí no aeroporto, trabalhando duramente, pode também dizer que o lugar é seu dentro de uma classe executiva de um avião para qualquer lugar do mundo. Esse é o meu sonho, que vocês possam entender e enxergar que o afroturismo ele vai beneficiar a todos. O antirracismo não tem nada de negativo, a não ser de coisas boas para trazer para a gente. Então, o que eu desejo a todos é que a gente consiga enxergar que nós podemos ocupar qualquer lugar, que nós podemos nos enxergar em qualquer espaço e que a gente continue nessa dificuldade, batalha árdua de todos os dias para poder fazer com que as pessoas enxerguem isso. Bia, muito obrigado. Bom, antes de mais nada, é uma honra, gente, estar aqui com você, poder ouvir todos vocês, aprender com a vivência de cada um. O Guilherme e a Rebeca, gente, para quem não sabe, foi a primeira pessoa no qual eu me apresentei como Beatriz, qualquer coisa da Bráfica Viagens, porque eu nem sabia o que falar direito. Então, assim, é uma honra poder estar aqui com todos vocês, agradeço muito. Eu quero que a gente consiga, e aí eu tô falando pra gente mesmo, eu quero que a gente consiga usufruir também de tudo isso que a gente fala, eu quero que a gente possa viajar, eu quero que a gente possa curtir, eu quero que a gente possa descansar, porque como a Tânia falou, a batalha ela é árdua, não tem descanso, é algo que quando se trata de uma missão, você não consegue não pensar nisso, você não consegue não trabalhar nisso, então que a gente possa também conseguir descanso, que a gente possa também conseguir olhar e falar assim, cara, conseguimos realizar, que bom, vou usufruir disso também no qual eu trabalhei e realizei. Então eu desejo pra gente essa paz no coração e esses momentos, essas lembranças que virão, com toda certeza elas virão. E a você, ouvinte, quer empreender, ou quer viajar, ou quer começar a criar conteúdo, manda uma DM pra gente. Todo mundo aqui é super legal, tá? A gente não tá sendo só legal porque o microfone tá aberto. Vem falar com a gente, pede ajuda, manda um oi, chama no WhatsApp. Esse movimento do afroturismo assim, é uma ignorância abissal da nossa parte se achar que ele se esgota aqui dentro. Tem tantas leituras, tem tantas possibilidades. O turismo eu acho uma cadeia tão bonita de trabalho porque ela vai desde o mais complexo, sei lá, um piloto de avião, até o menos complexo, até alguém que vende alguma coisa na praia, né? Alguém que vai vender aquele refresco que você vai comprar na hora do aperto. Então tem uma cadeia imensa. Se você, independente de que parte da cadeia você tá ouvindo e, quero entender mais, quero falar mais, põe o nosso nome no Google aí que você vai achar, chama a gente no Instagram. Acho que tenho certeza que o Guilherme vai também postar todas as nossas arrobas. Vem falar com a gente, vem fazer parte desse rolê, porque a gente precisa de força e observando vocês, dá um gás na gente também, porque às vezes a
peteca também dá uma balançada. Então, tamo aí, muito obrigada pela oportunidade de falar e é nóis. Gabriela Palma, obrigado por essa parceria tão maravilhosa. Eu que agradeço o convite, amei demais estar aqui de novo com vocês, foi bem especial aqui para mim. Tem sido maravilhoso ter essa parceria com você, Gui, e com todas as outras que fazem parte também do afroturismo, dessa comunidade aí que a gente começou, né, que criaram já antes da gente, que a gente tá perpetuando aí todos os dias. Então, para quem ficou com a gente aqui até o final, ouviu as nossas divagações, nossos devaneios, nossos questionamentos, agradeço imensamente. E é isso, o podcast termina sua temporada hoje, mas os movimentos do afroturismo continuam e a gente segue nas nossas redes sociais, nas nossas empresas, nas ruas, fazendo e construindo essa história. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Esse foi Afroturismo, o Movimento.